Olá, boa tarde. Mais um programa aqui para que a gente possa conversar sobre as vozes ancestrais, o futuro da nova Terra. E hoje, iniciando literalmente mais um ano do nosso calendário gregoriano aqui, falando para vocês sobre um assunto que eu tenho certeza que é o assunto da vez, o assunto do momento, que é esse novo tempo, né? Ou seja, o novo humano neste novo tempo. Como é que a gente está se situando com tudo isso? Como que é começar um novo ano, né? Eu e Ronaldo, então, hoje estamos aqui para conversar com você sobre isso, para a gente trocar um pouquinho, né, Rô, essas figurinhas a respeito desse momento que pede mudança, né? Um momento que a gente vive aí querendo repassar tudo que foi feito, né, no final, ao longo do ano anterior, olhar para tudo aquilo, aquele checklist, né? Do que quem aí já não fez o checklist de tudo que Que fez, sobrou, que faltou. tudo que eu coloquei de objetivos e metas para o meu ano de 2023 e o que eu já realizei desses objetivos e meta e o que faltou realizar e o que eu vou programar para o próximo ano. Eu acho que esse é o momento, né? Essa é a hora da gente fazer essa checagem, essa análise e depois se programar realmente para o que vem ao longo do ano. E a gente queria bater um papo a respeito disso hoje, né? Porque eu acho que a gente está um pouco cansado já de repetir esse mesmo roteiro, vamos dizer assim, né? Todos Sim. os anos, no mesmo período, e na maioria das vezes se deparar com os mesmos resultados, né? Então, alguma coisa deve estar errada nessa história, né? É. O que você acha? Me diz aí, Ronaldo. Eu, particularmente, eu começo aqui, você estava falando aqui, me veio uma frase de Einstein, Albert Einstein, definindo insanidade. Fato. Fazer as mesmas coisas do mesmo jeito e esperar resultado diferente. Este é a definição de Einstein de insanidade. Insanidade. E faz todo sentido, né? Então, toda vez que você somar um mais um e vai dar 2. Então, não espere que dê 1,5, nem 3, nem nada. Vai dar 2. Sempre que você fizer a mesma coisa do mesmo jeito, o resultado vai ser o mesmo. E ao longo da vida, eu venho notando uma coisa bastante interessante. Segura um pouco essa informação, porque ao mesmo tempo eu venho notando que a cada dia, a cada ano, a cada etapa da nossa existência, estou falando dessa existência Uhum. mesmo, aqui agora, as coisas estão sendo mais aceleradas, mais potencializadas, mais exacerbadas. Tudo que é bom e tudo que também não é tão bom assim, está vindo muito à tona, né? De uma forma muito mais potente. Voltando onde eu estava aqui. Todo ano eu notava um comportamento assim, vai chegando, janeiro vai tranquilo, todo mundo de férias, fevereiro é festa, março começa, né? E aí vai, o meio do ano é o pico. Só que aí dá uma paradinha em junho, julho também. E depois retomamos. Aí vem a primavera, e vamos crescer, vamos viver e tal. E o tempo passa. Vai chegando novembro, começa a surgir essa lista que você citou. Pô, peraí, faltam 2 meses para acabar o ano. E 25 É, linhas do meu é. checklist de metas. Só para ser didático, né? Dos 12 meses eu tinha 12 itens para cumprir. E já estou no 10º mês, pro 11º, e fiz 2. Uhum. E aí começa a bater o pânico, né? E eu noto sistematicamente a cada ano, e eu já vivi isso, estou beirando 59, então dá para fazer uma estatística boa com Boa, né? 59 anos. Quando chega dezembro, rompe uma barreira do desespero, que eu chamo, e as pessoas entram em pânico. E aparentemente isso transfigura em tudo. Em tudo que acontece no dia a dia, o trânsito muda drasticamente, o comportamento das pessoas muda drasticamente, a ansiedade das pessoas muda drasticamente, porque tem essa síndrome do vai acabar,
e um confronto com a lista E eu preciso fazer coisas novas. do teu consciente e do inconsciente que você não cumpriu. Uhum. E esse, em termos de tempo, de cronograma, de calendário gregoriano, marca a finalização de um período, né, dia 31 de dezembro, e um fim metafísico que está na nossa mente. E as Uhum. pessoas entram em desespero porque vai acabar e eu tenho que botar tudo em dia naquele último mês do ano, e isso gera coisas que a gente já está acostumado a ver por aí. Então, acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. A gente vem trabalhando assim ao longo de uma existência inteira, né? Se eu estou vendo há 59 anos, as pessoas devem estar vendo isso também há 20, há Há mais 30, tempo. ou há 80 anos. E para mim isso reflete exatamente a definição de Einstein. Todo ano a gente faz uma lista. Todo ano nós não cumprimos a lista. Todo ano acaba novembro e a gente entra em desespero porque a lista ainda está grande e não vai dar tempo. E vai acabar. E eu tenho que entrar dia 1º de janeiro, deveria entrar com a lista limpa. E quando você não entra, gera culpa. E aí o cenário está feito, né, para que a gente entre num desequilíbrio energético, vibracional, mental e emocional muito grande, né? Então, por que fazer dessa forma? Por que fazer a coisa do mesmo jeito e esperar que esse ano seja diferente? Esse aqui, agora vai, agora o ano, né? Se você 2024 dá 2 mais 2 dá 4, com 4 dá 8, tende ao infinito e tudo será Um ano diferente, próspero, né? né? Será? Olha, eu vou dizer para vocês que eu estava aqui pensando que este bate-papo ia ser um bate-papo mais até técnico, mais num nível mental, né, e estrutural aí com relação a esse ano de 2024, mas o Ronaldo começa a falar e a minha cabeça já começa a viajar aqui, gente. Então, não tem como a gente não desviar um pouquinho, eu acho que aqui no caminho para falar um pouquinho disso que veio muito forte aqui para mim enquanto você estava dizendo fazendo esses comparativos, né, ao longo desse tempo. Você falou de uma coisa que, assim, o desespero, né? Esse medo do vai acabar. E há um tempo atrás eu vim fazendo um estudo sobre os chamados medos primordiais, né? Os medos primários da humanidade. Medos que a gente vai criando ao longo da nossa vida, mas no geral são medos que acontecem normalmente lá na nossa primeiríssima infância, que é logo após o nascimento, e você começa a vivenciar algumas experiências a partir dali, até por volta dos seus 3, 4 anos de idade. E isso vai fazendo, esse registro ele fica como um registro muito intenso na nossa história, e a gente vivencia esses medos tecnicamente depois em toda a nossa vida, né? E muitas vezes a gente desencarna sem saber que aquele medo era um medo real. Uhum. E isso me lembrou uma questão minha, inclusive, que eu vou compartilhar, porque eu acho que isso pode. Muitas pessoas podem se identificar com isso, acho que você pode se identificar com processos assim. Existem vários desses medos primordiais, mas um deles é o medo da morte. Tem a ver com o medo da morte. E para mim, aqui, eu associo muitas vezes o medo da morte com o fim, com essa coisa do acabar, né? Então, acabou o ano, Uhum. né? Então, a gente fala o quê? A gente vai falar de renascer, né? De um novo ano que Uhum. nasce e tudo mais. Então, eu acho que essa coisa da morte é uma coisa interessante. Porque não é o medo da morte esse que as pessoas sentem no geral. Ai, meu Deus, vou morrer, como é que vai ser? Não é esse. Esse medo primário, ele é um medo da morte iminente. Então, é um medo que a pessoa traz com ela uma sensação de que a qualquer momento ela vai morrer. Uhum. Então, a qualquer momento vai acontecer alguma coisa e ela vai desaparecer. E aí vem a questão: eu não fiz o que eu tinha que fazer. E isso está muito associado com o aspecto
dessa coisa da finalização do ano e do início de um novo ano. No meu caso, em especial, eu identifiquei isso de uma forma muito legal, porque quando eu fui lendo, e tinha uma amiga também, que é terapeuta, que estava me dando algumas dicas a respeito disso, e a gente estava trocando informações sobre esse assunto, e ela disse para mim, Vanessa, observa, porque muito provavelmente, logo ali na sua primeira infância, no comecinho logo depois que você nasceu, você vivenciou alguma experiência que te colocou nessa condição, que você teve a sensação de que você ia morrer e depois acabou não morrendo, mas é porque tá aqui, né? Detalhe. Mas, óbvio, né? Não morri, tô aqui. Faz sentido? Faz sentido, ó, tô viva, tô encarnada, gente, vocês estão me vendo, coloridinha, né? Então. E aí, eu fui, na hora, me veio a lembrança, né? Uma coisa que já há anos eu não lembrava, porque realmente aconteceu, mas nunca mais trouxe isso pra minha memória, que com 15 dias eu tive o que se chamava, na época, uma tosse comprida. E foi assim, foram semanas de Sim. doente, e em um desses períodos, eu tinha 15 dias de vida, em um desses dias que eu engasgava, porque eu tossia muito e eu engasgava, eu perdi o fôlego. Perdi o fôlego e fiquei roxa na hora, e minha mãe me catou, jogou embaixo da torneira, aquelas coisas de mãe louca, né? Mãe tudo demônia, como eu costumo dizer. Foi lá, me jogou embaixo da torneira, saiu correndo comigo na avenida, foi pro pronto-socorro que tinha perto de casa, reanimaram, eu voltei. Mas foi uma morte iminente, Sim. né? E eu me dei conta de uma coisa, identificando esse processo desse medo primordial, de que uma das coisas que eu mais achava legal do meu jeito de ser, na verdade, era uma questão que precisava ser tratada. Porque e você sabe disso, né? Ele vai rir agora, tá, gente? Eu sei que ele tá sério, porque nós estamos aqui, mas por dentro ele tá rindo, porque ele sempre ficou me cutucando nesse assunto, tá? Então eu sei que ele tá se gabando aqui por dentro. Que é o fato de que eu sempre disse que eu faço milhões de coisas ao mesmo tempo. Né? Eu sempre tive esse hábito de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de estar fazendo 3, 4, 5 coisas. Eu começo uma aqui, começo outra ali, começo outra. E não é que eu comece e não acabo, não, gente. Eu começo e acabo todas. E eu sempre achei isso maravilhoso. Só que todo bônus tem ônus, né? Ou seja, isso gera estresse, isso gera cansaço, isso gera um nível de angústia, muitas vezes, de aceleramento até, né? Porque você fica naquela pilha, muitas vezes, porque você tá fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, aí alguém vem e te pergunta um negócio, se bobear, você morde a pessoa que te perguntou alguma coisa. Porque essa parte eu sei. Ela conhece bem. Porque você já tá com 10 coisas na cabeça, como é que você vai colocar mais uma? E eu sempre achei isso maravilhoso. Depois de fazer essa reflexão, é que eu percebi que isso, eu não vou chamar de problema, mas eu vou dizer que isso era uma questão a ser olhada, Um ajuste, a ser trabalhada e a ser mexida. Por quê? Porque tinha a ver com respeitar mais a mim mesma, ao meu tempo, a minha possibilidade de fazer menos coisas por vez, de fazer as coisas num tempo menos pressionado, vamos dizer assim, né? Me sentindo menos pressionada em fazer, em solucionar todas as coisas. Percebendo que o que me levava a optar em fazer 300 coisas ao mesmo tempo era exatamente essa sensação de que eu precisava fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque a qualquer momento eu podia morrer e eu tenho muita coisa para fazer. Ou seja, eu vim com muitas coisas para serem feitas, realizadas, para alcançar determinados níveis e acessos, e como eu posso morrer a qualquer momento, gente, sai correndo para fazer tudo e o máximo que puder no menor tempo que tiver, né? Então, eu sinto que muito do que as pessoas sentem nesse momento pode sim estar associado a esse medo primordial, a esse medo primário de morte iminente, esse medo de que vai acabar e eu não vou conseguir fazer o que eu tinha que ter feito. Né? Porque, querendo ou não, no nosso inconsciente, né, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso inconsciente, chamemos como a gente quiser, todos esses campos que são mais ocultos para nós, que são ocultos da nossa mente consciente, né, eles têm essa informação do que a gente veio fazer, né, do que nós temos para construir, para conquistar, para realizar, para trazer para a humanidade e para a nossa vida. E aí
entra em choque, Sim. né? Eu tenho X para fazer, né? Que é coisa, eu tenho 12 itens na minha lista e tenho 2 meses, né? Ou o que é pior, que é esse medo, não sei quanto tempo eu tenho. Pode ser que eu tenha mais 10 anos, Pode mas ser que eu pode não ser que eu tenha tenha um dia, os 12 né? meses, né? Exatamente. Então, eu acho que essa é uma reflexão importante da gente fazer. E depois eu vou trazer para vocês, para colocar aqui, eu vou deixar aqui no descritivo desse vídeo uma indicação de um livro que fala bastante sobre esse tema, tá? Sobre esses medos primários, porque eu acho bem legal a gente poder ter, né? Mas eu não tenho como ensinar vocês ou falar para vocês detalhado sobre esse assunto, porque é um assunto que eu li por uma questão pessoal, eu não estudei a nível de poder ensinar, né? Mas eu posso compartilhar com vocês o livro para que vocês também, se tiverem curiosidade, possam acessar Legal. e tentar entender um pouco mais sobre esse assunto. Mas eu acho que é uma coisa para a gente pensar, para a gente refletir, né? O quanto, quando eu faço as minhas escolhas, né? Quando eu crio essa lista de metas, quando eu coloco todos esses objetivos, o porquê que eu escolho tantas coisas, né? O porquê que, no geral, eu crio metas que não são alcançáveis. Ou, se elas são alcançáveis, por que é que eu não as cumpro? Né? O que me desvia, muitas vezes, desses desejos que eu tenho? Porque uma vez colocado, eu acho que uma vez que a gente está iniciando um ano e está pensando em coisas que você quer realizar para esse ano, você tem desejos, intenções, né? Projetos que você quer colocar em Que prática, é muito bom. que é muito legal. É sempre uma renovação, é sempre uma forma de te manter ativo, engajado, motivado, Uhum. né? Mas por que que muitas vezes a gente escolhe tantas coisas, né? Por que que a gente não se prepara para focar em um objetivo, construir, criar, realizar? E detalhe, tantas coisas e, em geral, coisas que estão fora um pouco do seu métier de conquista, Metas inalcançáveis, né? além de, né, que vai gerar um nível de esforço, gera um nível de dedicação que você nunca teve, Sim. né? Eu acho que é onde a gente fala, e muitos professores, muitos coachings, muitos mentores, né, vão falar sobre isso, que é o fato do quanto a gente se auto-sabota nesse processo, né? Me veio duas palavras muito fortes ali. Autossabotagem e procrastinação andam assim, né? Sim. Você se Uma ajuda a auto-sabota, outra, né? Uma apoia a uma outra. alimentando a outra, né? E você estava falando agora, eu me remeteu a um obviamente, todo mundo sabe da minha vertente egípcia, né? Ah, imagina, Né? gente, vocês sabem da Mas vertente egípcia dele, o imagina. tal do Egito, rapaz, é uma coisa de doido, porque, óbvio, toda gente, qualquer um tem o entendimento que era uma civilização extremamente avançada, próspera, rica em todos os aspectos, né? Do material até o espiritual. E no Egito não tinha a palavra morte, porque para eles não tem fim. Era líquido e certo que não tinha fim. Então, o cotidiano das pessoas era baseado numa continuidade, tanto que o que nós chamamos de morte, de fim, Para eles é o tal do do pós-vida, né? pós-vida. Então, porque a única diferença é que você está num tipo de vida e tem uma outra que é pós esse tipo de vida, que de verdade era interessante. E é um processo de continuidade danada, ao ponto, obviamente, aí a gente tem que dar um descontinho, né? De que o cara morria e ele levava todas as coisas dele. Ele é louco para fazer isso, gente. É. Pô, objetos pessoais e coisas de estimação e tal, ele levava, porque ele ia sair de uma porta, entrar na outra e Para ele ia continuava continuar sendo em dele. frente e nada mudou, né? Essa ideia de não ter fim talvez levasse a uma tranquilidade. E aí que eu me remeto a você, né? Essa ideia de trabalhar, o que a Vanessa acabou de dizer agora, não tem um fim, né? O fim pode ser o final de um ciclo e começo do outro, mas uma coisa leve e de uma continuidade, não uma ruptura.
tenho que acabar isso até agora, porque agora vai começar outro. Não é bem por aí. Por isso que talvez eu acho que essa civilização, por exemplo, foi de uma prosperidade, de uma riqueza absurda em todos os aspectos, porque eles estavam em paz com isso. Então chegava dezembro, não tinha Natal lá, mas chegava o final do ano, que na verdade depois a gente pode discutir isso, né? O final do ano não era São dezembro, calendários não diferentes, era né? dezembro. Chegava o final desse De um ciclo, ciclo né? de 12 meses, que isso já tinha, tá tudo certo. Acabou, continua outro e vamos embora para frente, né? Então isso gera um estado de tranquilidade, de paz e de certeza de que a vida continua. E que você tem, né? Eu brinco até com meus alunos, qualquer problema que você tenha hoje, fique tranquilo, porque você tem a eternidade para resolver. Não precisa sair correndo, né? Óbvio que a gente quer viver bem nesta vida, nesta passagem por aqui, por este planeta. Mas se isso está te gerando angústia, se isso está te gerando uma pressão, eu tenho que acabar isso, senão alguma coisa, é a hora de parar e se perguntar, né? Por quê? Não faz sentido. Eu entendo que como um fechamento de ciclo, né? É um excelente momento e uma abertura de um novo ciclo, né? Porque na verdade nós já estamos aqui em 2024, né? Então eu entendo que como abertura de um novo ciclo, encerramento de um, início de outro, porque também não existe essa coisa, né? Dia 31 de dezembro acabou um ciclo, dia 1 de janeiro começa outro ciclo. Não. A gente sabe que nada é dessa maneira, né? As coisas, elas se misturam, elas reverberam antes, elas reverberam depois, né? Isso se estende. E quando a gente fala em começar um novo ciclo, na nossa linguagem, eu acho que no que a gente acredita também, e no que vocês que estão aqui com a gente acreditam, porque se estão com a gente é porque também já tem uma conexão nesse sentido, é que a gente tem aí uma vertente que não é o calendário gregoriano, mas que é o contínuo do entendimento da própria astrologia, né? Que a gente tem, na verdade, um ano novo astrológico que acontece em março, né? Que para nós aqui no hemisfério sul é a entrada do outono e para o hemisfério norte é a entrada da E primavera, diga-se de passagem, né? nunca é no mesmo horário, nunca Nunca é no mesmo horário, nunca é no mesmo dia, né? Não porque depende necessariamente de é no mesmo condições dia. astrológicas, né? Então, eu gosto muito de ver esse início de um ciclo, né, como a gente está vivendo agora, com essa visão desses 3 primeiros meses do ano, né? E eu acho que um bom convite, que é uma experiência minha, eu tenho feito isso em alguns anos e tem sido bem interessante, e eu acho que vocês poderiam experimentar, já que a gente está iniciando esse ciclo agora. Façam essa revisão de ciclo, não anualmente, não a cada 12 meses. Ah, chegou em dezembro, eu olho tudo e revejo para janeiro, para o próximo ano. Faça essa revisão de ciclo através das próprias mudanças de estação. Faz muito Então, sentido. faça essa revisão a cada 3 meses, né? Quando você sai do nosso verão e entra no outono, quando você sai do outono e entra para o inverno, quando você sai do inverno e vai para a primavera, quando você sai da primavera e vai novamente para o verão. Você quebra esse ciclo de 12 longos meses, vamos chamar assim, que já não são mais tão longos assim, né? Mas de 12 longos meses em 4 ciclos de 3 meses. E isso te permite, primeiro, tirar essa coisa da procrastinação, né? De você jogar, não deu, vou jogar para o próximo, ainda tem 12, ainda tem 10, ainda tem 9, e a gente ir jogando, né? Eu acho que diminui bastante essa ação da procrastinação. Isso ajuda a gente, muitas vezes, a rever, porque você põe algumas metas, alguns objetivos, algumas coisas, e de repente você vive uma experiência de 1, 2 meses, você fala, cara, isso não tem nada a ver. Não é mais isso, né? Não é essa experiência que eu quero, não é por esse caminho que eu quero ir. Caiu uma ficha aqui, né? Encontrei uma coisa, descobri uma questão aqui interna que não é esse o meu movimento nesse momento. E isso te dá uma tranquilidade maior, muitas vezes, para mudar de ideia, porque a gente pode mudar de ideia, né?
Então, eu acho que quando você, Aliás, deve. né? Quando você se permite fazer essa revisão de ciclo em espaços de tempos mais curtos, você consegue dirigir, vamos dizer assim, né? Direcionar a sua energia de uma forma mais consciente, de uma forma mais sábia. E isso era uma coisa que eu estava aqui falando com vocês, e às vezes eu me sinto meio maluca, mas é como se eu estivesse escutando uma vozinha vindo daqui da televisão, que não é o Igor que está aqui com a gente, tá, gente? Mas para mim é a vozinha, né, dos nossos ancestrais que estão aqui, dizendo exatamente isso, né? A sabedoria. Se existe um recado que as vozes ancestrais trazem para nós hoje, né, e sempre, mas hoje mais do que nunca, através deste momento planetário que a gente está vivendo, é a mestria e a prática da sabedoria. E a sabedoria não vem com aspectos rígidos, não vem com aspectos de inflexibilidade, não vem com aspectos de procrastinação. Ela sempre traz para gente uma condição de você rever, entender, ressignificar, reconstruir a qualquer tempo, né? Não esperar, tipo, eu tenho que esperar um ciclo encerrar para eu poder fazer uma mudança, para eu poder fazer uma transformação. Não. Você pode fazer a mudança e a transformação todos os dias. Você pode abrir e fechar ciclos todos os dias, né? A gente não precisa esperar uma data certa para fazer isso. E eu acho que a gente, às vezes, surfa na onda da Matrix mesmo, né? Então, assim, vamos fazer as mudanças de acordo. Não, e a gente ouve, né? Tipo, vai chegando às vezes outubro, vai chegando novembro, você fala, vamos começar. Não, vamos deixar para o ano que vem. O Brasil tem uma coisa. Que eu vou deixar para o ano que vem, gente? O Brasil é um país fantástico, meu amigo, mas ele tem uma coisa, uma tradição que é o símbolo da procrastinação. O brasileiro é procrastinador por essência. O país só anda depois do carnaval. Alguém disse isso um dia. E isso virou uma lei, né? Virou uma lei, porque não é possível, né? Mas você sabe que isso é uma coisa legal, Ronaldo, que outro dia eu estava conversando com as meninas sobre isso. A gente acaba tomando isso como verdade, né? E nós mesmos, tá? Gente, nós, terapeutas, né? Professores, pessoas que estão ensinando todos esses processos, pessoas que ensinam lei de atração e prosperidade e tudo mais. Nós fazemos essa própria limitação. Sim. Porque eu já cansei de sentar com amigos, vamos fazer um projeto aqui, vamos constituir uma agenda, vamos fazer alguma coisa. Não, ó, esse mês não adianta. Vai ter carnaval, só depois do carnaval, porque as coisas não. Se a gente mesmo, que acredita em tudo que a gente acredita, que faz tudo que a gente faz, a gente toma isso como uma verdade e age como se isso fosse uma verdade, a gente torna isso uma verdade. Sim. Né? E nós estamos. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, gente. A gente precisa parar de repetir essas frases que definem insanidade, a natureza humana. Porque a natureza humana pode mudar, mas depende de nós, né? Hoje a gente tá. Mas as pessoas sempre viveram assim. Ok. Mas hoje, se a gente continuar vivendo como as pessoas sempre viveram, repetindo as mesmas coisas que as pessoas sempre disseram, a gente vai continuar criando um futuro igual ao que foi criado até hoje. O nosso futuro será exatamente igual ao passado. Exatamente. Né? Então, é um momento que eu acho que vale a pena, né? Já que é o início de um ciclo e a gente está projetando coisas novas para as nossas vidas, vale a pena a gente olhar para isso. O que é que eu estou repetindo todos os dias, que eu continuo repetindo e que eu tomo como uma verdade que não é uma verdade minha? Você quer que o ano só comece depois do carnaval? Fique à vontade. Então, você vai fazer isso acontecer. Agora, se você não quer, se você quer que o seu ano comece no dia 1º de janeiro, faça ele começar no dia 1º de janeiro. E afirme isso e tome isso como uma verdade para sua vida. Você acabou me dando uma ideia aqui. Ai, meu Deus, ele com ideia na cabeça não é bom, gente. Vou propor um exercício para você.
a Vanessa citou aqui que a gente está discutindo isso desde o começo, que trabalhamos sempre olhando 12 meses, né? Até as empresas, né, fazem assim, o Planejamento orçamento estratégico. anual e tal, que Sim. é o budget, né? Você faz planejamento para 1, 5, 10 anos. E eu vou pegar um gancho aqui dos meus amigos coaches, pessoais e empresariais, profissionais. Eles, lá dentro dos esquemas de coaching, tem uma coisa que eles chamam de macrometa, meta e micrometa. Se a gente usar esse mesmo conceito, que eles usam muito bem isso no profissionalismo, no mundo corporativo, no seu dia a dia, funciona. Imagine que o seu ano de 12 meses é a macrometa. E não adianta você. Macro é grande. E não adianta você ter muitas macrometas. Tenha uma. E quando a Vanessa cita, pô, pega as estações, divida isso de cada 3 meses, você vai ter ciclos energéticos diferenciados e com focos diferenciados que propiciam coisas diferenciadas Sim. a cada Cada estação. estação já é propício para te pedir uma determinada ação, né? E aí, dentro daquela macrometa de 12, você terá 4 metas de 3 meses cada uma. E aí, é muito importante para a gente evitar a procrastinação, para evitar esse empurrar com a barriga, né? Ou a autossabotagem, que você pegue esse funil que virou 4 metas menores dentro de uma grande e transforme também e desenhe micrometas. E micrometas pode ser a tua semana, pode ser um mês, pode ser diária. Eu tenho uma meta de todo dia levantar de manhã e fazer um exercício físico. Porque esta meta o levará a um processo que lá dentro do verão você estará bonitão. E se você transpor isso para as 4 estações do ano, você terá um ano inteiro bem de saúde, bem fisicamente e com todos os benefícios, né, de uma saúde desde a física até a estética. Então veja como qualquer coisa que você desenhar dessa forma vai funcionar. O que acontece, o grande erro, é que a gente começa pelo grande e faz muitas macrometas. E aí é óbvio que você enlouquece, porque ninguém consegue fazer muitas coisas muito grandes ao mesmo tempo. Isso gera um nível de estafa, de estresse, de autopressão absurda. E, obviamente, o resultado não vai ser o que você deseja. Vai ficar bem aquém, porque você é humano. Eu sou humano, você é humana. É impossível fazer muitas grandes coisas todos ao mesmo tempo. Então, Sim, faz muito sentido. departamentalizar, compartamentalizar isso, fragmentar numa coisa grande, com divisões, com períodos estabelecidos, né? As estações, é maravilhosa a tua sugestão. E essas estações divididas em períodos menores, com metas menores, porque aí acontece o milagre. Quando você esquece a macrometa, você diminui a pressão e a angústia. Quando você olha uma micrometa, ela é um pedaço da macro, mas ela é factível. E ela é mais tranquila, É mais mais tangível, né? E mais acessível. fácil de realizar, né? E o milagre é porque você vai realizá-la com mais tranquilidade. E quando a gente realiza uma meta, é o corredor que chega na linha de chegada, a conquista. E a macro conquista é feita de micro De conquistas. várias, né? Uma casa não é construída, você não coloca uma parede por vez, você coloca pequenos tijolos. E é assim que a gente deveria olhar essas coisas, porque você vai ver o crescimento contínuo e o sucesso acontecendo a cada tijolinho. E isso vai te estimulando. De novo, é um exemplo muito típico é o exercício físico. Você, sedentário, eu vou andar 1 quilômetro. No dia seguinte, você anda 1,100, 1,200. Em muito pouco tempo, você nem perceberá estar andando 10 quilômetros. Sim. E isso, porque o autossucesso, a autorrealização de cada micrometa
leva a um nível de satisfação e um reconhecimento das suas capacidades que o levará a alcançar metas maiores. Gente, se você é um capricorniano ou uma capricorniana nessa hora, você está dando pulos de alegria. Porque para eles é tão fácil pensar desse jeito, não é? Tijolinho, mais tijolinho, mais tijolinho, que dá uma parede, que dá um prédio amanhã. Pra gente que é libriano, que é aquariano, que é geminiano, isso é um inferno, né? Mas a gente O libriano vai pôr um tijolinho numa parede e outro na outra. Mas assim, a gente precisa. Você estava falando e eu estava viajando aqui na sua fala e pensando nisso, né? Algumas pessoas devem estar falando, gente, mas é muito chato fazer isso. Eu sou uma delas. Tipo, é muito chato fazer isso desse jeito, desenhadinho desse jeito. E ao mesmo tempo, me perguntando também assim, acreditando que vocês também estejam se perguntando, pô, mas a Vanessa fala tanto que a gente tem que pensar de forma mais multidimensional e menos linear. Como é que agora vai fazer um episódio falando que é pra gente construir micrometa e macrometa? Vocês estão querendo enlouquecer a gente. Mas, na verdade, eu acho que o que é interessante a gente observar aqui é que o que o Ronaldo está trazendo aqui e o nosso objetivo desse bate-papo de hoje é trazer a gente para uma realidade de vida 3D, né? Eu acho que uma das coisas que a gente está aprendendo a fazer, mais do que nunca agora, é essa transição de vida 3D para 5D, 5D para 3D, né? Um pensamento linear unido a um pensamento multidimensional. Um pensamento multidimensional manifestado na linearidade da terceira dimensão, porque essa é a verdadeira questão, né? É uma delícia. Quando a gente acaba a ativação, meditação, ativação, qualquer trabalho que a gente faz, ontem, né? Nós estamos em tempos diferentes aqui, né? Porque esse programa está gravado, mas final aqui eu tive esses dias uma ativação. Termino a ativação, as pessoas falam: ai, não queria voltar. Ah, não queria ter voltado. Ah, a gente não pode ficar lá. Má notícia, né? Né? Vai Por ter quê? que voltar. Porque é bom, porque é fora da casinha, porque a gente se sente confortável, porque a gente se identifica com todo esse aspecto do nosso eu multidimensional, que não é linear, que não é material, que não precisa de macrometa e micrometa, né? Porque ele já está habituado a viver numa multidimensionalidade, numa manifestação diferente dessa manifestação do físico. Mas o nosso grande aprendizado tem sido exatamente esse, é poder acessar essa multidimensionalidade, né, e trazer para essa realidade da terceira dimensão essa multidimensionalidade manifestada, né? A gente vê muito nesse período, né, final de ano, começo de ano, as pessoas fazendo, inclusive, muitos profissionais, muitos terapeutas fazendo vários eventos de cocriação, de prosperidade, de propósito de vida. Eu mesmo faço, né? Eu mesmo tenho os meus aí divulgados a respeito disso. Observando exatamente esse aspecto, né? Porque o mais difícil para nós é conseguir acessar essa realidade que está em cima, sabe? A história hermética, né? Tudo que está em cima está embaixo. Então, se está e vice-versa, se está lá, pode ser manifestado aqui. Então, se eu acesso num nível multidimensional, eu posso manifestar aqui no nível físico, mas eu não consigo manifestar, porque eu estou querendo manifestar no nível físico de uma forma etérica. Não vai acontecer. Não vai acontecer, né? Então eu vou sentar no sofá da minha casa e vou ficar aqui construindo o meu projeto do livro que eu quero escrever. O livro não vai escrever sozinho, né? Se eu não sentar lá com popozão na cadeira, né? E digitar o livro, ele não vai se materializar sozinho ainda, tá? Ainda. Pode ser que daqui a um tempo a gente pense e ele já se materialize. Mas ainda ele não vai se materializar sozinho. Então, eu acho que essa é uma coisa importante para a gente sair do mundo de Bob, sabe? De achar que a gente vai... Ah, então agora, porque eu sou um ser multidimensional, então tudo vai se manifestar multidimensionalmente na minha vida, no aqui, no agora, na terceira dimensão. Não vai. A gente tem compromissos e ações que precisam ser feitas de forma prática,
de forma objetiva, Vou vender meu né? coach agora. Mesmo que seja chato, tá, gente? Mesmo que seja esse jeito capricorniano de pôr tijolinho por tijolinho, tá? Mas a gente precisa fazer, né? Então, muito do resultado dos nossos objetivos, dos nossos projetos, das nossas ideias, dos desejos que a gente tem, é justamente a gente não só calibrar tudo isso num campo multidimensional, ou seja, preparar todos esses desejos de forma energética, mas a gente também aprender, saber e ter uma coisa que aí eu acho que talvez eu pegue pesado, mas ter a humildade de entender que você é um espírito que habita um corpo físico e que você está numa dimensão que demanda ações físicas. E este corpo físico é fundamental no processo de você ser dessa construção. de ser um sutil no futuro. Eu falei que eu ia vender meu coach agora. Vou vender. Lá vai. Então, se você ficou meu chato, eu vou dar o mesmo coach como se fosse um aquariano. Ah, meu Deus. Minha macrometa é ser um ser de quinta dimensão e viver flutuando. Só que você tem que ter metas menores de passagem e de conscientização ao longo deste processo que está dentro dessa meta maior, que é ser um ser de quinta dimensão, que te levem a essas consciências e o preparo desta consciência para um novo mundo, para um mundo multidimensional e atemporal, inclusive. Há transformações a serem feitas. Uhum. E a micrometa é como você vai fazer isso no seu dia a dia. Eu vou estudar, eu vou meditar, eu vou precisar me alimentar adequadamente, porque o corpo físico te levará a um estado sutil, se ele estiver bem, né? Eu vou precisar trabalhar meus comportamentos do dia a dia, meus hábitos e etc. Então, dá para traçar micrometas visualizando uma macrometa de ser um ser de quinta dimensão. Cabe em qualquer campo. Cabe no campo físico, no mental, no emocional e no espiritual. Sim. Né? Nós temos uma grande macrometa coletiva. Inaugurarmos a sexta raça. Né? Sermos esses seres que habitarão o planeta já vibrando na sexta Auxiliar raça. no processo de ascensão do planeta, né? Então, existem macrometas individuais e coletivas, inclusive, né? E podemos trabalhar nisso em qualquer âmbito. Tranquilo. Agora voltou o capricorniano. Acho legal a gente colocar aqui também o seguinte, né? A gente está falando de um ano que está começando agora, um ano 8, como o Ronaldo falou, né? Não vou aqui me arriscar a dar uma de numeróloga, porque eu não sou, né? Eu sei, eu entendo alguns significados e muito mais através do meu sentir do que de estudos. Mas eu gosto muito, vocês sabem, né? Do mesmo jeito que o Ronaldo tem essa conexão toda com o Egito, eu tenho uma conexão lemuriana que é muito intensa. E os seres de Lemúria, de uma forma geral, desde sempre, né, tiveram uma das máximas de estudo lemuriano sempre foi, e de respeito como vida, né? Exatamente esse processo de você viver o dia a dia, construir sejam as micrometas ou as macrometas, o dia a dia lemuriano era embasado em uma vertente que chama orientação pelas estrelas, né? E a orientação pelas estrelas dos lemurianos nada mais é do que hoje para nós o que é a astrologia, né? O que a astrologia diz. Então eu sou fã da astrologia, não sou astróloga, já estudei um pouco isso para entender e para acompanhar, porque realmente é uma coisa que eu gosto muito, mas tenho muitas amigas que são e a gente troca muita figurinha com relação a isso também. Então a gente sabe que astrologicamente falando, este ano de 2024 não é um ano tão relax, né, gente? Não vamos mentir aqui nem fazer apologia, viver de poliana, porque não é. Né? Não tem uma proposta para ser um ano muito leve, para ser um ano muito, olha, grandes conquistas, grandes coisas. É um ano que vai ser tenso. A gente pode considerar esse ano tenso. Mas eu não vou me deter a falar dessa questão astrológica, porque a gente vai trazer,
né, uma convidada nossa aqui, justamente para falar mais especificamente disso, para a gente explorar todos esses aspectos, porque tem coisa, viu, gente? Dá para fazer 3, 4 programas só para falar de 2024. Tem muita coisa acontecendo astrologicamente no nosso céu aí para esse ano de 2024. Mas ele é um ano de Saturno, né? Ele é um ano que vem ali cobrando da gente as nossas ações. Então, eu só quis dar esse parâmetro para a gente entender que é isso que a gente está falando aqui, de você revisar suas metas, de você revisitar os seus processos, de você vivenciar essa experiência do que fazer, do como fazer, em que tempo fazer, que constância fazer, né? Tem muito a ver com aquilo que vai ser pedido para a gente ao longo desse ano de 2024. Porque a gente não vai conseguir mais vivenciar as experiências agora sem base, né? Sem estrutura. Esse ano é um ano que vai pedir estrutura, que vai pedir base, que vai pedir pé no chão, né? Então a gente tem muito para explorar nesse sentido e olhar para a nossa vida. E vocês vão perceber o seguinte: se você já está conectado em tudo isso que está acontecendo, e você já observou todo esse movimento que a gente, desse ano que a gente está, você vai perceber que você, principalmente se você for um terapeuta que se conecta com essa espiritualidade, com mentores e com seres estelares, você já sacou a necessidade que você está tendo de aterrar mais. Estar menos fora, menos conectado com o que está fora e mais aterrado com o planeta mesmo, mais pé no chão, mais focando no seu aterramento, mais se conectando com Gaia, se conectando com a natureza, se conectando com a Terra, em todos os níveis. Inclusive no cuidado biológico, no cuidado com o corpo físico. Porque a gente está chegando num limiar, este ano de 2024 vai levar a gente, ele é uma transição, ele é uma grande ponte que vai levar a gente para um movimento diferenciado da nossa estrutura biológica. E se a gente não olhar para esse corpo de uma forma mais efetiva, a gente vai dançar, porque a gente vai adoecer, né? Eu diria para vocês assim, sabe gargalo? A gente não diz quando processos estão com problema, a gente encontra gargalos no processo, não é? Ah, você vai lá na lanchonete e pedir um lanche. De repente demora 1 hora para o lanche ficar pronto. Se você for observar o processo da lanchonete, você vai encontrar onde é que está o gargalo. Ou está no garçom, ou está na cozinha, ou está no cara que compra o pão. Em algum lugar, aquela demora vai aparecer como um gargalo. E é disso que que eu estou me referindo aqui. A gente, hoje, nesse processo que a gente vai viver ao longo desse ano, na nossa história evolutiva, no nosso processo de evolução espiritual, até mesmo para chegar lá, né, no ponto de ser o ser totalmente de luz, em sua totalidade, em sua divindade, em sua sacralidade, o gargalo é o corpo físico. Vanessa ficou louca de vez agora, mais ou menos. Vocês vão entender porque a gente vai falar mais sobre isso ao longo desse ano. Mas o nosso gargalo aqui vai ser a biologia. A gente está atrasado no processo evolutivo biológico, na alteração biomolecular que a gente precisa realizar. Então, esse ano a gente vai ter que vir com tudo nesse foco biológico. Então, fica a dica aí para você já saber que se você não cuidar, se você não voltar o seu olhar, o seu autocuidado para a sua biologia, para o seu corpo, você vai ter problema. Eu tenho um comentário sobre o que você falou e uma informação, né? Algumas informações eu vou recebendo ao longo das canalizações e tal, e eu vou soltar uma aqui, quem quiser acreditar nela será muito bem-vindo. Mas o comentário que eu tenho é que o ser humano insiste em entender que o cuidado do ecossistema é salvar a Amazônia. E é. Também. Só que no macro, no ecossistema macro. Mas existe um ecossistema que está sucumbindo também, que está agonizando, que é o ecossistema interno. Individual. Né? E acho que quando você se refere a cuidar do físico, na verdade a gente está falando, mais uma vez, né, do micro e do macro. Microcosmo, macrocosmo.
o microsistema e o macrosistema. Nós estamos falando de toda a natureza do planeta, da qual faz parte e compõe essa grande natureza de todo o nosso planetão maravilhoso, este planetinha. Então, não adianta você querer cuidar da Amazônia se esse microsistema está agonizando também, né? Vai fazer parte dessa... E eu comento isso primeiro porque eu recebo informações constantes de que nos próximos tempos nós teremos a regência de uma força que você conhece bem, que é Maat. Maat, lá atrás, a deusa, uma força cósmica que rege todo o cosmos e o universo em 3 aspectos: a verdade, a justiça e a ordem. Então, Maat estará presente já nessa abertura de ano astrológico de forma intensa e total. E quando a gente escuta os astrólogos falar, faz muito sentido, porque as verdades terão que vir à tona. A verdade do seu corpo que não está cuidado virá à tona, para que ela seja ajustada e tudo isso seja colocado em ordem. Então, ser verdadeiro, dê no que dê, como dizia o Zé, duela a quem duela, para que essa verdade possa ser ajustada e colocada em ordem, porque fora disso, lá antigamente eles chamavam com um nominho bem conhecido de todo mundo. Se você não está na verdade, na justiça e na ordem, você está no caos. E é só olhar para fora que a gente tem a nítida Uma noção do que é. percepção do que é o caos. Do que é esse É caos. só abrir né? sua janela e olhar para fora. Né? E esse chamado dessa divindade, né? Dessa energia do cosmos, para que a gente olhe para nossas verdades, busque ajustar isso dentro de nós mesmos e colocar tudo isso em ordem, porque o meu microsistema estará em congruência com o seu microsistema e formaremos aí, somando todos os seres vivos e do planeta todo, um grande ecossistema verdadeiro, ajustado e ordenado, consequentemente, totalmente fora do que nós entendemos como caos. Perfeito, perfeito. Muito bem, e assim nós vamos chegando ao final de mais um episódio, deixando aqui para vocês o nosso desejo, né, de que seja um ano maravilhoso, Sim. cheio de bênçãos, cheio de prosperidade, cheio de abundância em todos os níveis, cheio de amor, cheio de paz, equilíbrio, cheio harmonia, de energia taquiônica, cheio de energia, cheio de realizações, para que nós possamos construir juntos o futuro dessa casa que nos pertence, que é o planeta Terra. Certo? E aí mesmo seremos seres da 5ª dimensão. Com certeza. Logo, logo. É. Não é isso? Gente, beijo grande para vocês. Até o nosso próximo encontro. A gente se vê logo, logo. Fiquem bem. Beijo.